Primeira turma do STF rejeita por unanimidade denúncia contra presidente da Câmara, Arthur Lira, por corrupção. Em decisão unânime, Câmara confirma a cassação de deputado Deltan Dallagnol. E você vai ver também. Lula participa de Feira Agro e anuncia crédito de mais de 7 bilhões de reais para o setor. Comércio aquecido. Vendas em comemoração ao Dia dos Namorados devem crescer 5,2% este ano. Explosão rompe barragem de usina ucraniana, inunda a cidade e ameaça a maior central nuclear da Europa. Na série especial sobre o meio ambiente, você vai conhecer uma nova tecnologia que pode ajudar a combater queimadas. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a primeira turma do Supremo Tribunal rejeitou de forma unânime a denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, por corrupção passiva. Os ministros seguiram o entendimento da Procuradoria-Geral da República e mudaram o posicionamento. Os ministros do STF aceitaram a contestação dos advogados do Alagoano contra a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em caso que Lira era acusado de ter aceitado propina de R$ 106 mil em 2012 para dar apoio político ao dirigente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos. Após a PGR mudar seu posicionamento e dizer ser contra a abertura de ação penal contra Lira, os ministros seguiram o entendimento e rejeitaram a denúncia. O argumento da PGR foi de ausência de justa causa para o recebimento da ação penal. A Procuradoria havia denunciado Lira, mas mudou de opinião com a alegação de que as acusações foram embasadas somente em delação premiada. A denúncia do Ministério Público Federal foi baseada em colaboração premiada do doleiro Alberto Youssef, um dos principais delatores da Operação Lava Jato. No Twitter, Lira disse ter recebido a decisão com serenidade e completou ao afirmar que tem a consciência tranquila. A mesa diretora da Câmara dos Deputados confirmou hoje a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o mandato do deputado Deltan Dallagnol por tentativa de burlar a lei da ficha limpa nas eleições de 2022. A Corte Eleitoral decidiu pela cassação do parlamentar no dia 16 de maio por unanimidade por irregularidade ao pedir exoneração do cargo de procurador da República, enquanto ainda era alvo de procedimentos para apurar infrações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público. No entendimento dos ministros, esses processos poderiam levar a punições. A lei da ficha limpa e a da inelegibilidade não permitem candidatura de quem deixa o Judiciário ou o Ministério Público para escapar da pena. A Controladoria-Geral da União viu vulnerabilidades na emenda do auxílio emergencial e apontou cuidados ao governo. O relatório da CGU tem como objetivo avaliar a eficácia dos processos de governança. O trabalho também identificou uma indefinição de critérios para a participação das áreas técnicas do então Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, e a carência de indicadores para a tomada de decisão no momento que uma nova regra fiscal está pronta para sair do forno e que o governo quer ampliar receitas até por corte de renúncias tributárias. A emenda tinha como objetivo ampliar o potencial de crescimento econômico do Brasil no período de recuperação depois da pandemia de Covid-19.
O trabalho, com base nos próprios dados da Receita Federal, observou que apenas as exceções dessa emenda chegavam a 1,96% do PIB, equivalente a pouco menos da metade do montante dos incentivos vigentes, de 4,02% do PIB. A missão da Controladoria é elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade. O presidente Lula participou na manhã de hoje da abertura da 17ª edição da Bahia Farm Show em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano, em uma tentativa de se aproximar do setor. Lula anunciou a liberação de uma linha de crédito do BNDES no valor de 7 bilhões e 600 milhões de reais para o setor agropecuário. Os recursos vão servir para investimentos em sustentabilidade, ampliação da capacidade de armazenagem e segurança alimentar. O presidente defendeu que não existe rivalidade do setor agropecuário com a indústria. Segundo ele, as duas classes são importantes para a economia nacional. Com o impulso do agro, o PIB brasileiro cresce 1,9% no primeiro trimestre de 2023. E o governo federal publicou hoje uma medida provisória que abre crédito extraordinário de 200 milhões para o combate à gripe aviária no país. A verba será aplicada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária no Sistema de Sanidade Agropecuária. Segundo o governo federal, entre as ações de controle e combate à gripe aviária estão a rápida identificação e cuidados sanitários dos casos suspeitos. O único foco da doença foi localizado em Ubatuba, em São Paulo, porém outros casos já foram relatados no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. O avanço da doença pode impactar diversos setores do país. O governo federal publicou hoje a medida provisória que cria faixas de descontos para veículos populares. Os descontos vão de R$ 2 a R$ 8 mil. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União. A medida foi anunciada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que explicaram que os critérios utilizados nas faixas de desconto variam conforme o preço, a eficiência energética e a densidade industrial. A Volkswagen, por exemplo, já divulgou os modelos e versões dos seus carros que ficarão mais baratos. Eles já estão em vigor desde terça-feira e valem para 11 versões de 5 modelos. No caso dos ônibus e caminhões, os descontos vão de 33 milhões e 600 mil a 99 milhões e 400 mil reais e são associados à entrega de veículos da mesma categoria, usados e em condições de rodagem. A documentação regularizada com o licenciamento de 2022 e emplacamento também será exigida. Os descontos nesse segundo grupo prevê a fabricação dos veículos no padrão chamado de Euro 6, que diminui a emissão de poluentes, mas encarece o custo do veículo. A MP tem validade de 4 meses e durante esse período o desconto será registrado na nota fiscal e não incidirá no cálculo do imposto sobre produtos industrializados sobre o automóvel. A Associação das Montadoras de Veículos, Anfávia, apontou que o programa do governo federal para baratear o preço dos carros de até R$ 120 mil deve durar em torno de um mês, um período bastante inferior aos 4 meses projetados pela gestão Lula. A previsão do governo é que descontos durem por até 120 dias, mas o programa será encerrado antes de acabar o crédito de R$ 500 milhões destinados aos carros de passeio. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira, em dia sem agenda econômica no Brasil e no mundo, mas com investidores ainda na expectativa pela apresentação do relatório preliminar da reforma tributária. O cenário de juros nos Estados Unidos também ficou no radar. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,37% e encerrou o dia cotada a R$ 4,91 na venda.
E olha só, as vendas em comemoração ao Dia dos Namorados devem crescer 5,2% este ano, na comparação com 2022. O levantamento foi divulgado hoje pela Associação Brasileira de Shopping Centers. Para os shoppings ouvidos na pesquisa, 85% têm expectativas positivas para a data. A estimativa é que neste ano o ticket médio seja de R$ 190. Entre os produtos que devem se destacar na data comemorativa estão chocolates, doces e joalheria para o público feminino. Já para os homens, a expectativa é de maior venda de relógios e acessórios, calçados e artigos esportivos. Para ambos, espera-se ainda a busca por perfumaria e vestuário. Segundo a Braskem, mesmo diante do cenário macroeconômico atual, com a alta da inflação e fatores externos que podem limitar o consumo na data, os shoppings estão otimistas em relação à data e já constataram a melhoria contínua de vendas e de fluxo de frequentadores. E esse termômetro positivo reforça a expectativa de bons resultados para o período. E veja a seguir, explosão rompe barragem de usina ucraniana, inunda a cidade e ameaça a maior central nuclear da Europa. E ainda, na série especial sobre meio ambiente, você vai conhecer uma nova tecnologia que pode ajudar a combater queimadas. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Ministério Público e Polícia Civil fazem operação contra a guerra de torcidas aqui no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em várias regiões do Rio e Baixada Fluminense. Nos endereços, os agentes encontraram armas de airsoft, armas de fogo e soco inglês. Os infratores foram identificados como os principais organizadores de brigas entre as torcidas. 6 dos suspeitos já usavam tornozeleiras eletrônicas justamente por terem envolvimento com atos violentos dentro e fora dos estádios. Os investigadores analisaram mais de 200 horas de brigas entre torcidas para reconhecer os principais suspeitos. E prédios históricos do centro do Rio estão mal conservados. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, mais de 500 imóveis estão em estado de conservação ruim ou em ruínas. Na semana passada, parte da fachada de um prédio dos Correios, que é tombado, desabou. Ninguém ficou ferido, mas o episódio reafirmou o alerta da precariedade das estruturas do local. Em 2021, a Prefeitura do Rio começou um plano de recuperação do centro para atrair empresas e moradores. Porém, desde aquela época, poucas mudanças foram notadas por quem frequenta essa parte da cidade. E uma boa notícia: após uma determinação judicial, os passageiros da rodoviária Novo Rio podem usar de graça todos os banheiros do terminal. Eles precisam apenas possuir o bilhete de viagem válido para o mesmo dia. E desde segunda-feira já era possível perceber o aviso na entrada dos sanitários. A mudança acontece após a Justiça do Rio determinar que pelo menos 50% dos sanitários da rodoviária sejam gratuitos. Eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio de Janeiro. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. E olha só, nos destaques internacionais, a guerra na Ucrânia teve nesta terça-feira um dos episódios mais dramáticos dos últimos meses. Uma explosão destruiu a barragem de uma represa no rio Dnipro, provocando inundações em diversos vilarejos. As autoridades ucranianas disseram que mais de 17 mil pessoas foram retiradas de áreas alagadas.
A destruição da barragem de Kakhovka em uma área do sul da Ucrânia controlada pela Rússia provocou a retirada de moradores de localidades próximas que enfrentam o risco de inundações, além de uma troca de acusações entre os dois países em guerra. A Ucrânia afirmou que a destruição da barragem aumenta rapidamente o risco de uma catástrofe nuclear na central de Zaporizhia, que usa a água da represa atingida para a refrigeração. Mas a Rússia e a Agência Internacional de Energia Nuclear descartaram um perigo imediato. A União Europeia acusou Moscou e disse que se trata de um crime de guerra. O secretário-geral da OTAN classificou a explosão da barragem como um ato ultrajante que mostrou a brutalidade da Rússia. O governo ucraniano alertou para danos irreversíveis e de longo prazo aos ecossistemas da região. Um zoológico foi completamente inundado e todos os 300 animais morreram. Pelo menos 24 vilarejos estão sofrendo com enchentes. Em alguns locais, o nível da água subiu 10 metros. Milhares de pessoas estão sendo retiradas de suas casas. A barragem de Kakhovka, tomada no início da ofensiva russa na Ucrânia, é a segunda maior do rio Dnipro e uma fonte importante de abastecimento de água e fornecimento de energia. O Irã apresentou hoje o primeiro míssil balístico hipersônico que pode voar pelo menos 5 vezes mais rápido do que a velocidade do som. Segundo autoridades do país, o míssil pode contornar sistemas mais avançados dos Estados Unidos e Israel. A agência oficial IRNA divulgou imagens da cerimônia, que acontece em um local fechado não especificado, e contou com a presença do presidente Ibrahim Raisi. Várias autoridades militares estavam no evento, incluindo o comandante da Guarda Revolucionária do Irã, o general Hussein Salami. De acordo com a agência de notícias, o alcance do míssil Fatah é de 1.400 quilômetros e sua velocidade antes de atingir o alvo fica entre 13 e 15 vezes a velocidade do som. Em novembro, a República Islâmica anunciou a fabricação do míssil, o que provocou preocupação da Agência Internacional de Energia Atômica a respeito do programa nuclear iraniano. O diretor da agência, Rafael Grossi, afirmou que o anúncio não deve influenciar, a princípio, as negociações sobre o programa nuclear do Irã, que estão paralisadas desde 2022. Os mísseis hipersônicos voam em uma trajetória baixa na atmosfera, o que dificulta sua interceptação. Rússia, Coreia do Norte e Estados Unidos anunciaram em 2021 que testaram este tipo de míssil. E olha só, a Covid-19 continua sendo uma ameaça, mesmo que agora não seja uma emergência sanitária mundial. O alerta foi feito hoje pela Agência Europeia de Medicamentos. A Covid-19 causou e continua causando uma pressão significativa nos sistemas de saúde pública, especialmente durante os meses de inverno, quando a transmissão se soma a outras doenças respiratórias sazonais. Isso significa que as autoridades de saúde pública terão que manter a guarda. As vacinas contra a Covid-19 continuam sendo nossa melhor opção para proteger as pessoas contra a hospitalização e a morte. A afirmação foi feita na entrevista coletiva regular que a agência realiza sobre a pandemia. Em 5 de maio passado, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que a pandemia da Covid-19 não era mais uma emergência sanitária mundial. A gigante de tecnologia Microsoft terá que pagar 20 milhões de dólares, cerca de 100 milhões de reais, para encerrar um processo da Agência de Defesa do Consumidor dos Estados Unidos por coletar dados pessoais de menores sem o consentimento dos pais. A gigante de tecnologia foi acusada pela Agência de Defesa do Consumidor dos Estados Unidos de manter esses dados em seu poder para o próprio benefício. A Comissão Federal do Comércio informou que acusava a Microsoft de ter obtido entre 2015 e 2020 dados de menores de 13 anos. Essas crianças se registraram na plataforma de jogos online do console Xbox sem informar aos pais. Para criar uma conta, o usuário do console deve fornecer nome e sobrenome, endereço de e-mail e data de nascimento. A comissão argumenta que a Microsoft violou a Lei de Proteção à Privacidade Online de Menores. A sentença pretende deixar bem claro que os avatares, os dados biométricos e as informações de saúde das crianças não estão isentos de cumprir a Lei de Privacidade de Menores e limita as informações que a Microsoft pode coletar e reter. A decisão deve ser aprovada por um tribunal federal antes de entrar em vigor. Um porta-voz da Microsoft
disse que o Xbox se compromete a cumprir as normas e desenvolverá um novo sistema de validação de identidade e idade para oferecer experiências adequadas ao segmento jovem. E nesta semana, que é comemorada a Semana do Meio Ambiente, nós estamos exibindo uma série de reportagens sobre o tema, chamada Virada Sustentável. Hoje, na segunda reportagem, nós vamos mostrar uma nova tecnologia que pode ajudar a combater queimadas. E 800 mil quilômetros quadrados de destruição de florestas. Esse foi o resultado das queimadas no Brasil entre os anos de 1985 e 2020, segundo o relatório MAP Biomas. E o problema parece não ter fim. Só em 2022, a Amazônia perdeu 10.573 quilômetros quadrados de cobertura vegetal. Foi o maior desmatamento dos últimos 15 anos, de acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente. As queimadas são fenômenos naturais que podem surgir em áreas secas que contenham vegetação, ou podem ser provocadas pela ação do homem, normalmente para a limpeza de pastos. Com vento e baixa umidade, fagulhas podem se alastrar e causar incêndios de grandes proporções. Mas a tecnologia pode ajudar a evitar grandes queimadas e seus prejuízos. A solução pode estar neste detector de incêndios, que envia um alerta sobre o problema assim que ele começa. Ele tem uma parametrização embarcada dentro dele, né, onde níveis de meio ambiente, com o clima daquele determinado local, né, espelhado a temperatura e umidade. Né? E quando acontece o fogo, isso muda de uma forma muito rápida. E ali ele já entende o que está acontecendo. E naquele momento são estabelecidos níveis de segurança no software. Que se ele passa de um determinado nível de segurança, ele já solta o alerta como possibilidade de uma ocorrência. O sensor usa plataformas de comunicação para transmissão de dados sem fio e pode funcionar sem manutenção por anos, utilizando inclusive energia limpa através de painel solar. A solução começou a ser desenvolvida no segundo semestre do ano passado e agora passa a ser instalada em empresas privadas e cidades como Ibiúna, no interior de São Paulo. São soluções que deverão ajudar cada vez mais na preservação ambiental. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia, ótima noite para você. Até mais.